Na aula de hoje, que será um pouquinho mais longa, nós aprenderemos um pouco sobre as consequências do descarte e tratamento irregular de resíduos sólidos. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Heitor, estudante de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa última aula do bloco 1. Portanto, como eu comentei anteriormente, ao fim dessa aula, dê uma estudada, nos assuntos abordados nesse bloco e responda ao questionário, que será anexado a essa aula. Lembrando, que ao fim de cada bloco nós teremos um questionário para vocês responderem. Esse é o primeiro de 3 blocos no total. Bom, então, ao longo dessa unidade, desse bloco, nós discutimos de maneira mais filosófica e sociológica a questão do empenho individual e coletivo no tratamento de resíduos sólidos. Agora, provavelmente você consegue compreender a importância de cada um fazer a sua parte. Então, eu apresentarei hoje os principais problemas ambientais globais que são causados pelo descarte incorreto de resíduos, ou seja, os efeitos adversos que ocorrem quando não há empenho da população no descarte regular de resíduos e no tratamento de resíduos sólidos. Então, essa aula terá muitas referências escritas, eu darei vários exemplos, e essas referências estão disponibilizadas na pasta do Google Drive, que está disponível através de um link. Portanto, não deixe de conferir. Então, todos sabemos que a humanidade, de certo modo, vem falhando miseravelmente quando se tratando de preservação ambiental. O nosso padrão de consumo ele é totalmente incompatível com os recursos naturais disponíveis. E, além disso, nós geramos cada vez mais lixo, e sem mesmo conseguir elaborar novas tecnologias para o tratamento desses resíduos sólidos. Então, nós compreendermos os efeitos desse desastre ambiental generalizado é importante para que cada vez mais nós repensemos as nossas prioridades como humanidade. Enfim, então, quanto lixo a humanidade produz? Por ano, são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos no mundo. Isso segundo dados de 2018 da ONU. 99% dos produtos que compramos, eles são jogados fora dentro de um período de 6 meses. Ou seja, a maioria dos nossos produtos são de vida curta, Então, para acomodar os 7,6 bilhões de moradores do mundo, suprir o nosso uso de recursos e absorver o lixo gerado, seria necessário 70% de outro planeta Terra. Ou seja, nós precisaríamos de muito mais recursos que possuímos disponíveis de momento aqui no planeta Terra. Afinal, nós só temos um planeta Terra. Então, segundo um estudo lançado pelo WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Então, nesse ritmo, que é mostrado na pesquisa, até 2030 serão lançados ao mar o equivalente a 26 mil garrafas de plástico para cada quilômetro quadrado de oceano. Então, aproximadamente metade dos produtos plásticos que poluem o mundo hoje foi criada nos anos 2000. É um dado bem alarmante. Aliás, esse mesmo diretor-geral do WWF Internacional, o Marcos Lambertini, ele afirmou que o sistema atual de produção, uso e descarte de lixo está falido e que é necessário mudar o nosso comportamento. Então, nas palavras dele, ele disse que, abre aspas, é um sistema sem responsabilidade e que atualmente opera de uma maneira que praticamente garante que volumes cada vez maiores de plástico vazem para a natureza. Fecha aspas. Então, nota-se, através desse relato, que existe uma necessidade de mudança do nosso padrão de consumo, que isso foi comentado, aliás, em nossas aulas anteriores. Então, além disso, eu não posso deixar de destacar a desigualdade desse consumo. Há quem culpe a superpopulação pelo consumo exacerbado de recursos, mas, sem dúvida, os maiores poluidores, tanto se tratando de emissões de gás carbônico ou de, disposição de lixo e produção de resíduos sólidos, são os países mais ricos e industrializados, como, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Então, portanto, a solução dos resíduos sólidos, além da necessidade de novas tecnologias, passa necessariamente pelo consumismo.
Enfim, eu então estava falando acerca do cenário global, mas como fica o Brasil dentro de tudo isso, né? Nós somos uma das maiores economias globais e contamos com uma população superior a 200 milhões de habitantes. Portanto, é de se esperar que somos causadores de impactos ambientais globais. É justamente disso que fala o estudo Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, que foi feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, o mesmo que eu comentei anteriormente. Então, esse estudo ele mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo, com apenas 1,28% de reciclagem. E esse dado nos deixa somente atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia, em ordem, né? Então, no Brasil, segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Então, aproximadamente 7,7 milhões de toneladas de lixo são destinadas a aterros sanitários. Nós comentaremos mais sobre os aterros sanitários nos próximos blocos, mas eles também não são a melhor solução para os resíduos, mas também estão longe de serem as piores opções. Então, a situação brasileira, sem dúvida, ela está longe de ser ideal, e é justamente por isso que precisamos do empenho da população para fazer a sua parte e cobrar entidades públicas eventualmente. Então, com todo esse plástico na natureza, fica nítido que haverão impactos ambientais seríssimos. O principal exemplo da poluição causada por resíduos sólidos são os plásticos, né? Os mais famosos e comentados também. Então, aliás, é justamente esse resíduo que é o mais encontrado em nossas praias brasileiras, né? Tentando trazer esse cenário para o nosso país. Então, entre os principais danos do plástico à natureza estão estrangulamento, ingestão e danos ao habitat dos animais, né? Então, a gerente do programa Mata Atlântica e Marinho do WWF no Brasil, a Ana Carolina Lobo, disse que a maior parte do lixo marinho encontrado no litoral brasileiro é plástico. Então, o estrangulamento de animais por pedaços de plástico já foi registrado em mais de 270 espécies animais, incluindo mamíferos, répteis, pássaros e peixes, causando desde lesões agudas e crônicas até mesmo a morte. Então, esse estrangulamento é hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem e também uma ameaça à conservação da biodiversidade. Algo importante considerando que o Brasil é uma referência mundial no quesito biodiversidade. Então, a ingestão do plástico ele já foi registrada em mais de 240 espécies, né? Então, sendo a maior parte desses animais acabam desenvolvendo úlceras e bloqueios digestivos que resultam em morte, uma vez que esse plástico ele muitas vezes não consegue passar pelo sistema digestivo, então ele fica trancado, causando a morte dos animais. Então, um grande exemplo do efeito do plástico sobre a vida marinha são as tartarugas. Como nós sabemos, uma sociedade que consome muitas sacolinhas plásticas, como o Brasil, nós não descartamos essas sacolinhas de maneira correta. Então, muitas delas acabam chegando aos mares. Acontece que ela, na água, ela é confundida com águas vivas, banho d'água, pelas tartarugas, que se alimentam desses animais, né? Normalmente. Então, temos aí um cenário ideal para a morte desse grupo específico de animais. As tartarugas acabam ingerindo essas sacolas plásticas e, eventualmente, vêm a falecer por estrangulamento ou por outros motivos também, como citados anteriormente. Então, para se ter noção do tamanho da poluição marinha por resíduos sólidos, existe uma ilha de lixo no Oceano Pacífico, que fica entre o estado dos Estados Unidos, do Havaí, e da Califórnia, né? E ela é formada e construída pelas correntes marinhas que acabam concentrando resíduo naquele local. Então, dados recentes de 2018, publicados na revista Scientific Reports, indica que essa extensão de lixo, que ficou conhecida como Grande Mancha de Lixo do Pacífico, tem uma área de cerca de mais de 2 vezes o território da França, ou seja, tamanho 16 vezes maior do que se era estimado por estudos anteriormente. Contando, portanto, com 80 mil toneladas de lixo plástico que compõe uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. É uma porção de terra bem grande.
Então, no local, né, os microplásticos com tamanho de até 5 milímetros se acumulam junto de plásticos maiores, né, ou pedaços de lixo que podem chegar a quase 2 toneladas. Então, esse processo ocorre pois esses detritos de diferentes países e localidades do mundo, que são lançados em cursos d'água, desaguam no mar e acabam por parar na região, porque a incidência de correntes marítimas do Oceano Pacífico favorece a acumulação de lixo nessa região do planeta. Então, isso, claro, né, é mais um exemplo do descaso da humanidade com a preservação e conservação, né, do meio ambiente. Então, ainda falando sobre dados de 2018, ou seja, de 2 anos atrás, um relatório divulgado pelo Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido revelou que uma tendência nada animadora, que até 2025 os oceanos do planeta estarão 3 vezes mais poluídos com plástico. O problema é que, de acordo com as estimativas, em 2018, já existiam ao menos 5,25 trilhões de pedaços de plástico com tamanho médio de 5 milímetros que sujam as águas marítimas. Então, além disso, um estudo um pouco mais antigo, de 2016, realizado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, afirmou que até 2050 os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes. E lembrando que, de acordo com estudos, esses materiais plásticos levam ao menos 450 anos para serem totalmente decompostos em meio natural. Ou seja, é muito tempo, né? Bom, eu comentei até agora sobre alguns casos de poluição marinha, que é o que recebe maior visibilidade na realidade. Mas os resíduos sólidos, quando descartados incorretamente, eles causam impactos sérios no solo também. Então, um exemplo claro dos efeitos dessa poluição no nosso dia a dia são as enchentes. As enchentes que ocorreram no início desse ano de 2020 em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram intensificadas, sem dúvida, pelo entupimento dos bueiros, né, do entupimento da rede de drenagem dessa cidade. Então, a prefeitura do município de Belo Horizonte declarou que no ano passado, ou seja, em 2019, gastou 6 milhões de reais nas ações de limpeza de rede de bueiros, que foi feita para basicamente recolher apenas a água da chuva, né? É um sistema bem simples. Então, o descarte irregular de lixo provocou um entupimento desse sistema em 44 quilômetros de tubulação. Então, tinha que ter muito lixo para estar entupindo essa quilometragem, né, de tubulação. Então, esse cenário ele também é presente em outras capitais, como São Paulo, por exemplo. Então, a prefeitura relatou ter recolhido mais de 10 mil toneladas de detritos nos bueiros e bocas de lobo na cidade no ano passado, também em 2019. Então, é muito lixo sendo jogado fora de maneira inadequada, que acaba causando transtornos enormes para a população. Então, saiba que a culpa das enchentes nem sempre é dos políticos que realizaram a obra de maneira incorreta, mas pode ser também da população que não colabora com o descarte adequado de resíduos em suas respectivas cidades. Então, eu volto a dizer, como eu comentei anteriormente no início desse nosso bloco, é uma via de mão dupla. Os governantes ou responsáveis devem prover sistemas adequados, enquanto a população possui o dever de responder a esse sistema, para aí sim haver uma eficiência no processo de descarte desses resíduos sólidos. Então, claro, nem todos esses efeitos são causados pelo descarte irregular de resíduos pelos moradores de uma cidade, mas existem problemas muito mais complexos que envolvem resíduos sólidos. Aqui no Brasil existe um problema muito sério, que é a existência de lixões. Então, esses lixões, né, são localidades de descarte irregular de resíduos sólidos. O que acontece é que esse descarte irregular causa a poluição do solo e da água subterrânea, que eventualmente é captada para consumo humano direto. Então, nós faremos uma aula sobre esse tema nos blocos seguintes. Então, eu não vou comentar muito acerca deles, né? Então, acontece que os brasileiros eles estão gerando mais resíduos e o sistema de coleta atual, coordenado pelos municípios, ele não avança.
e é o que apontam os dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil. É um estudo que foi realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Os dados também mostram que a geração de resíduos sólidos urbanos foi de 78,4 milhões de toneladas em 2017, aumentando cerca de 1% em relação a 2016. Pode não parecer muito, mas 1% faz total diferença. Então, além disso, vale destacar que a coleta regular atingiu 91,2% do que foi gerado, 71,6 milhões de toneladas. Então, 91% pode parecer muito, mas é pouco quando tratamos de um serviço essencial de saneamento básico. Então, isso significa que 6,9 milhões de toneladas não foram coletados pelos serviços municipais e tiveram um destino desconhecido. Ou seja, eles provavelmente acabaram em locais inadequados, como terrenos abandonados ou nos corpos hídricos, nos rios e lagos do nosso país. Mas o problema não acaba nesses 6,9 milhões de toneladas que nós não sabemos o destino, porque também 40,9% do que é capturado pelo sistema de coleta regular é descartado de forma inadequada, num total de 29 milhões de toneladas. Ou seja, essa enorme quantidade de lixo, de resíduos sólidos, é enviada a lixões ou aterros controlados, que é um nome bonito dado a lixões adaptados que não têm os sistemas necessários para a proteção do solo, das águas e do entorno. Ou seja, mesmo com a coleta sendo realizada, uma parcela muito considerável desse resíduo coletado ainda termina em locais inadequados, podendo, claro, causar contaminação de solo e água, como eu comentei. Então, o que muitos não se atentam é que o descarte inadequado de resíduos acarreta na contaminação do solo e dos corpos hídricos, né? Então, sendo assim, o resíduo, em muitos casos, ele acaba se transformando em alimentos para vetores que transmitem doenças também, como leptospirose e hepatite. Então, o resultado dessa confusão toda é que ela nos afeta diretamente, né? Afeta a nossa saúde, dos próprios moradores do município em que não há tratamento adequado para esses resíduos. Então, isso é um cenário realmente muito triste. Então, por todas essas situações negativas provenientes da existência dos lixões que causam a contaminação dos corpos d'água e solo, é que é necessário que exista um trabalho árduo para a eliminação total desses destinos inadequados dos resíduos sólidos. Então, se atitudes drásticas e definitivas não forem tomadas a tempo, essa situação nunca será solucionada. Então, é importante que toda a população saiba o destino que tomam os seus resíduos, pois essa é a melhor forma de cobrar para que exista um critério, uma medida ou proteção que busque proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas, principalmente. Então, além disso, eu destaco novamente a importância da redução do nosso padrão de consumo. Então, lembre da aula passada, os 3 R's da ecologia. Com menos lixo sendo gerado, existirão menos problemas ambientais. Então, a nossa aula de hoje termina aqui e junto dela o bloco 1. Então, lembre-se de responder o questionário com as 5 perguntas simples sobre o que você aprendeu nessa unidade. Você deve respondê-lo para que nós consigamos computar as horas de participação tua nesse curso. Então, aliás, não deixe de verificar as literaturas que estão disponibilizadas. Essa aula possui muitas referências com várias notícias e artigos que possuem uma linguagem bem simplificada e bem tranquila. Enfim, então um grande abraço e até a próxima unidade. Nos vemos lá.